Estamos iniciando mais um Café e Prosa e hoje nós vamos prosear com Sônia Gesteira. Ela é superintendente regional de saúde da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Minas Gerais e o nosso tema é o Sistema Único de Saúde. Sônia, muito obrigado pela sua presença. Eu vou servir um cafezinho para você. Obrigada. A gente prosear. Eu vou te chamar de Soninha, pode ser? Pode, claro. Soninha, nosso tema aqui é sobre o Sistema Único de Saúde. A importância dele para o país, a importância dele para a sociedade brasileira, uma luta aí de 30, 40 anos. Como é que você avalia o Sistema Único de Saúde na atual política de saúde do Brasil, do Estado de Minas Gerais, na atualidade? Gilson, eu acho que esse tema é um tema da maior relevância e, na minha opinião, num momento muito propício mesmo para que essa discussão seja feita. O SUS na verdade, é uma conquista da população brasileira. Nós não tínhamos, né, quem se lembra, quem é mais velho, lembra do INAMPS, como que só parte da população tinha direito, só aquelas pessoas que tinham carteira assinada, né? Elas tinham direito à assistência à saúde. Para as outras, depois foi criado Fundo Rural e para as outras elas eram indigentes. Elas iam para a porta da Santa Casa ou de outros serviços de saúde tentar alguma assistência na base da caridade, né? Na verdade, o SUS, ele coloca, na nossa Constituição, acabou ficando gravado que a atenção à saúde é uma responsabilidade do Estado brasileiro. Isso é uma conquista que nem todos os países têm, né? Eu acho que é uma conquista que nós devemos defender a todo dia, né? Eu acho que nós tivemos muitos avanços. Hoje a gente tem aí uma extensão de cobertura de atenção primária imensa no Brasil, né? Que se deu principalmente através do Programa de Saúde da Família. Nós temos uma rede estruturada de serviços hospitalares, né? E bastante amplo também, mas com mais deficiência na atenção especializada. Então eu acho que assim, e temos muitas críticas que são feitas aí em geral, aparece na mídia muito quando ele não funciona. Mas eu acho que é muito, muito importante que a gente consiga compreender que ele precisa sim melhorar. Ele precisa melhorar especialmente na questão da qualidade da atenção. São muitas dimensões, não é só a questão da assistência à saúde, tem outras dimensões do sistema, né? Nossa, muitas. Ele precisa melhorar na questão da assistência à saúde, ele precisa ampliar um pouco o acesso em algumas áreas, né, na atenção especializada, em algumas coisas da atenção hospitalar. Mas eu acho que, apesar disso, a nossa população, no mínimo, ela tem o compromisso do Estado de que é responsabilidade dela e ela pode cobrar isso. E como você disse, ele tem uma abrangência imensa. O SUS é responsável pela parte de vigilância sanitária, então é quem atesta a qualidade dos alimentos que a gente consome, é quem atesta, por exemplo, que os estabelecimentos de saúde estão funcionando adequadamente, ele fiscaliza e cuida disso. Nos casos de epidemias, por exemplo, né? Quem às vezes acha que não usa o SUS, não sabe que tem todo um sistema de vigilância contra epidemias, para que você tenha controle das doenças, que é feito pelo SUS também. Então, é um sistema de largo interesse para a população brasileira. E de múltiplas, né, ações, né? Soninha, recentemente, a semana passada, a Suprema Corte americana definiu que o programa de saúde do Obama é um programa constitucional, que havia uma disputa entre os republicanos e os democratas, e foi um pouco inspirado, o Obama teve aqui há 4, 5 anos atrás, inspirado um pouco no sistema de saúde. Isso é uma vitória também dessa luta internacionalista, né? Porque alguns dizem que isso era o Sistema Único de Saúde era uma coisa de Brasil e tal, mas a principal nação do mundo, mais desenvolvida, também vai buscar inspiração no nosso sistema para poder aplicá-lo na sociedade americana, que tinha também uma parcela que não tinha assistência à saúde, se tinha, não tinha como buscá-la sem a presença do Estado, né? Na verdade, essa reforma americana, ela amplia um pouco o direito à saúde nos Estados Unidos. Ela não chega nem um décimo não vou dizer um décimo, mas ela não se aproxima da cobertura que o SUS propõe. Ela amplia o direito para algumas faixas etárias, ela não cobre toda a população americana em todas as faixas etárias, mas é uma vitória, é muito importante para a população americana que isso tenha passado. E saber que ele inspirou na nossa
de alguma maneira, nessa história, na ideia de um sistema universal, como tem na Inglaterra, que é um orgulho para a população inglesa, né? Um sistema universal, como tem na Espanha ou como tem em alguns outros países europeus, eu acho que só reforça o quão importante é a defesa do SUS aqui no Brasil. Essa luta política, diria até ideológica, para as chamadas políticas públicas de saúde, educação, segurança, é um tema recorrente no país. Nós temos aí uma disputa de qual o modelo de Estado que nós queremos, qual o modelo de desenvolvimento. Recentemente, o Ministério Público denuncia que em Minas Gerais, durante 12 anos, foi retirado em torno de 14 milhões da saúde através de mecanismo de orçamento. Como é que você vê essa disputa? Nós precisamos retroceder, como alguns pensam, ou nós precisamos avançar e melhorar ainda mais e colocar mais recursos, mais estruturas no sistema? Olha, eu não tenho nenhuma dúvida que nós precisamos avançar. Eu acho que até do ponto de vista demográfico, a gente tem que ter muita preocupação mesmo com o sistema de saúde, porque a população brasileira ela ganhou muito em expectativa de vida, né, em esperança de vida. Hoje nós temos uma população, a nossa pirâmide demográfica está mudando, a nossa população ainda bem está envelhecendo e mais do que nunca essa população vai precisar de um sistema de saúde que dê conta de atender problemas. Mais de 50% de idosos daqui a 20 anos, né? Tem um aumento muito importante no percentual de idosos e eles irão precisar sim de um sistema de saúde que dê conta. E não é fácil isso, não é fácil, é caro, porque as doenças são mais complexas, né? É a insuficiência renal, é a insuficiência cardíaca, é o câncer, são inúmeras outras patologias que você vai precisar de atendimento para uma população muito grande. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que temos que avançar. Os países que trabalham só ou com parte muito importante com assistência privada, parte grande da população fica muito descoberta, né? Então, a Superintendência Regional Metropolitana de Saúde é também um grande desafio, né? Porque nós pegamos uma região com uma densidade demográfica muito grande, em torno de 40%, 42%, e uma situação também da saúde muito, muito complexa, né? Muito difícil, né? Para os municípios, a grande parte, com poucos recursos também. Como é que você está vendo esse desafio aí dessa nova função na superintendência e quais os objetivos que o governo Pimentel se propõe a realizar nesses 4 anos de gestão? Eu acho que é um desafio enorme mesmo. Todas as regiões metropolitanas, elas têm essa questão, né, é um ambiente complexo, onde você associa doenças crônicas e trauma. Você tem que dar conta dessa diversidade e de articulação de muitos municípios, né, para organizar a atenção à saúde das pessoas. A diretriz que o Pimentel colocou é de regionalização, então vai ser preciso mesmo um trabalho intenso para que essa região de 39 municípios ela se articule, ela trabalhe em rede para garantir essa atenção. É um desafio tanto. Um desafio, né? Soninha, nós vamos para o pequeno intervalo agora e daqui a 30 segundos retornamos com o nosso bate-papo, tá certo? Tá ótimo. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você?
Estamos voltando com um Café e Prosa e hoje estamos conversando com Sônia Gesteira. Ela é superintendente regional de saúde da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. Soninha, nós estávamos encerrando o primeiro bloco dizendo dos desafios do Sistema Único de Saúde. Hoje nós temos um cenário de um Congresso, de uma Câmara de Deputados, um Senado Federal muito conservador. E nós temos observado e visto algumas medidas que vêm no sentido de atacar avanços e conquistas do Sistema Único de Saúde, como, por exemplo, a questão da abertura para capitais externos entrarem no sistema. Quais são mesmo as questões centrais que você observa nesses retrocessos que nós estamos observando nesses últimos meses aí no Brasil? Eu acho que, de fato, se tem um momento que o SUS está enfrentando ameaças, é esse mesmo. Eu acho que no Congresso, como você disse, é um Congresso conservador, é um Congresso que existe no meio dos deputados que foram eleitos. Existem vários que defendem o sistema privado de saúde, que têm interesses, que foram eleitos com verbas repassadas pelos planos de saúde, pelo seguro-saúde. Então, existe interesse relacionado no Congresso. O Eduardo Cunha, inclusive, fez uma emenda agora, retirando 2 bilhões de dívida do setor privado com o SUS, né, com o Estado. Pois é, o jogo é jogo pesado, né? Que financia, inclusive, a campanha dele mesmo. Então, assim, eu acho que a população tem que ficar atenta a isso. Associa, de um lado, um Congresso conservador, de outro lado, uma mídia que não tem contribuído muito para... de fato, às vezes não defende o interesse da população brasileira. Acaba defendendo o interesse quase que de setores do mercado de serviços de saúde, de empresas de saúde, de produtor de equipamento médico, né? Financia as propagandas na própria mídia. Exatamente. Então, é um ambiente muito adverso. Quem pode defender o SUS é a população. Na verdade, a população ela usa o SUS de diversas maneiras, igual eu falei, mesmo quem acha que não usa, usa. E eu acho que é preciso dessa tomada de consciência do quanto importante é a defesa de um sistema que possa dar um sistema solidário, um sistema que reconhece que a distribuição e a atenção de saúde deve ser para todo mundo, não é só para quem pode pagar, é para todo mundo, é para quem precisa. Então, eu acho que essas questões, nós temos sim que estar debatendo e estar defendendo esse sistema, Gilson. Esses desafios, além daqueles que militam, também da sociedade. O Sistema Único de Saúde também criou um sistema de participação popular, né? Com a presença de usuários, poder público, trabalhadores, né? Talvez é uma experiência também única na forma de organizar o sistema. E nós vivemos agora a chamada Conferência Nacional de Saúde, que nós estamos encerrando as etapas municipais, a etapa estadual e a etapa nacional. Você acha que esse tema é um tema que deve ser colocado em evidência nessas conferências, dessa forma, dessa possibilidade de reestruturação para pior do sistema em curso no Brasil? Com certeza. Eu acho que essa conferência ela está mais ou menos no nível de importância da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de ameaça, um momento de perda de recursos na área de saúde. E eu acho que assim, é a hora que a população pode estar nos ajudando a defender, né, e junto conosco a defender o SUS. A participação nas conferências municipais ela tem sido muito interessante. Eu acho que vamos ter bons delegados, pelo que eu pude ver de algumas conferências que eu participei, e eu acho que é isso que nós temos que fazer. Eu acho que quem sabe o tanto que é importante na hora que você adoece, você poder contar com o serviço de saúde, são os usuários. Tem que defender. Um outro tema, Soninha, da maior importância é o financiamento, né? Nós temos um sistema ainda com pouco recurso, né? Nós tivemos no governo Lula a aprovação da CPMF, que pegava uma parcela insignificante de brasileiros, chamados endinheirados, vamos dizer assim. Foi derrotada numa articulação do DEM com o PSDB, derrotaram esse imposto. E há uma discussão agora, por exemplo, do imposto sobre grandes fortunas. Há uma previsão disso que poderia gerar em torno de 100 bilhões, que pegaria uma parcela insignificante de brasileiros. Como é que você vê isso? A questão do financiamento e a forma desse financiamento. É por essa via? Como é que você vê essa situação? Olha, com certeza tem que haver um aporte de recursos no Sistema Único de Saúde, com certeza tem. E eu acho que tem que contribuir quem tem mais. Na minha opinião pessoal, a via de buscar
taxação de grandes fortunas, a contribuição via CPMF, ou algo parecido com a CPMF, eu acho que traria um aporte a mais de recursos. Não existe sistema de saúde. Saúde é caro. E não, ainda mais com uma população envelhecendo, como eu disse, não há como ter um sistema que não tenha um financiamento adequado, porque senão você o mata antes que ele nasça, né? Teve a emenda 29, nós ficamos aí quase 2 décadas para poder regulamentar a emenda de 29, e na prática ela ainda para ser regulamentada, porque o sistema precisa estar integrado em União, Estado, município, uma vigilância permanente da sociedade, a partir dos seus conselhos, né? E não permitir manobras que faz uma maquiagem de dados e parece que o dinheiro foi de fato repassado e não foi. Os municípios hoje têm, a maioria deles, com uma contribuição além do previsto da lei aprovada. Os estados, às vezes, aquém, às vezes no mesmo valor. No nível federal, é preciso de um aporte de recursos também que garanta o funcionamento desse sistema, né? Eu acho que realmente tem que fazer uma discussão profunda sobre isso, e mais do que discussão, ir para a defesa mesmo, e pressionar o Congresso, porque lá tem deputados que recebem dinheiro para ir no sentido oposto. Então, nós temos que fazer a pressão contrária, né? Na luta política, né? E nessa luta política que nós vamos viver nesse próximo período, nós temos aí uma ofensiva muito grande de setores conservadores, né? Não só na área da saúde, mas na área da educação, em vários setores. Como é que você avalia esse quadro político em relação à saúde? Ou seja, um Congresso, como nós dizemos, conservador, um Senado também conservador, com grandes empresas operando internamente, hoje os lobbies, né? Como eu disse, o setor privado, as grandes empresas de saúde privada conseguiram agora um perdão de 2 bilhões de reais de uma dívida que eles tinham. E aí, como é que a sociedade, como é que você vê essa participação? Porque também há uma certa frustração, você não vê uma certa frustração da sociedade em relação da participação e do avanço e não conseguir essas questões na prática? Como é que você chamaria a população a organizar a partir da sua experiência larga nesse processo histórico aí? Com certeza existe sim esse processo de um certo desencanto, né, com as possibilidades, mas eu penso o seguinte, não adianta desanimar, não adianta. Se existe toda uma construção de um pessimismo que está todos os dias na nossa cabeça falando que está tudo piorando, que está tudo em crise, que estamos no caos e estamos, sim, em dificuldade, mas não adianta, a gente tem que ir para frente, a gente tem que buscar a participação, a contribuição, a pressão. Eu acho que um programa igual esse que você faz, ele contribui, porque ele coloca o outro lado na conversa, né? Então eu acho que muitas das coisas que interessam a população, às vezes elas não aparecem na televisão, elas aparecem através dessas vias. Então, mas eu acho que não adianta. Quando a gente tem um problema, a gente tem que enfrentá-lo, porque senão ele vai só piorar. Então a população tem que vir junto. E está na ordem do dia, as conferências estão aí, né? Estão aí, tem espaço, é isso aí. Vamos embora lá criticar, mas vamos pressionar para melhorar, né? É isso aí. Soninha, nosso tempo está encerrando. Queria agradecer a sua presença aqui no Café e Prosa, agradecer o nosso bate-papo e tenho certeza que esse é um tema tão vasto e tão complexo que nós teremos aqui horas de conversa, né? E nós teremos outras oportunidades, a partir de você assumir mais o cargo na superintendência e fazer uma discussão sobre como é que você observa região, né? A situação aqui na região metropolitana. Pode ser? Pode, claro que sim. Muito obrigada, viu, Gilson, pelo espaço. Estamos encerrando mais um Café e Prosa. Se você quiser participar, mande e-mail para o endereço abaixo. E até um próximo programa. Em 1989, este homem ficou parado para lutar pelos seus direitos. E como ele, muitas trabalhadoras lutaram por igualdade de direitos. Porque às vezes, ficar parado é a única maneira de seguir adiante. Hoje, toda mulher tem seus direitos trabalhistas garantidos. Por isso, a greve é um direito fundamental que deve ser respeitado. Uma campanha, Ministério Público do Trabalho.